Essa geração de hoje em dia, ao se comparar com as gerações anteriores, eles acham que evoluíram. Eles têm a ilusão de que progrediram e melhoraram em relação aos povos antigos. Mas na verdade é justamente o contrário. Tudo aquilo que era bom, que era de bom tom, de bom costume, que era mais sincero, que era mais puro, mais prático para a vida terrena, foi extinto pelo sistema do mundo e substituído por ideologias. Ideologias que na prática nunca acontecem do jeito que eles falam. É só discurso vazio. E nisso aí entra a questão chamada Deus. A maioria dos humanos atuais não acredita em Deus. Não acreditam na Bíblia. Eles não aceitam a Bíblia, porque dizem que a Bíblia contém uma mentalidade antiquada, do tempo em que o ser humano era primitivo, entre aspas. Alguns até gostam da ideia de ter um Deus. Só que o Deus que eles querem é um Deus avulso. Um Deus que só ama e não julga. Um Deus que não tem base nem leis. Um Deus que não tem livros sagrados. Um Deus sem texto sagrado é um Deus sem regras. O que define esse Deus sem regras é o que eles entendem de suas próprias cabeças. Não sei se você sabe, mas tem pastor evangélico aí que já nem se baseia mais na Bíblia. Ele só se baseia na cultura e no amor, como eles falam. Eu tenho visto em redes sociais que a maioria das pessoas elegeu um tal de Deus amor. Não, só existe o Deus amor. É um Deus que só ama. Estão fazendo força para acreditar nisso. Que se existe um Deus, ele é só amor. Não tem leis rígidas, não exige nada do ser humano, não exige obediência. Ele não quer nada do ser humano. Ele nem julga e nem nada, ele só ama. Praticamente não faz nem questão de ser lembrado ou reverenciado. Que é como acontece nas religiões africanas e até no panteão japonês. Que tanto Umbanda e Candomblé, eles têm a divindade máxima deles, mas eles mesmos, a maioria, nem conhece. E no panteão japonês tem vários deuses culturais, mas o deus máximo acima de todos, a maioria do japonês nem sabe qual é. E os que sabem diz que não tem, a gente não tem acesso a ele está muito distante. O pensamento é esse. E tenho visto também nas redes sociais muita gente julgando o Deus da Bíblia. Quando dizemos que só existe uma entidade divina, que é referenciada pelo texto bíblico, frisamos que esse Deus tem um nome. E que ele não é só amor, ele é justiça, ele é misericórdia. E para combinar amor com justiça e misericórdia, tem que haver leis, tem que haver regras para serem seguidas. E ao dizer isso, temos que dizer que a justiça desse Deus é de acordo com a lei dele. Não é de acordo com o que eu quero. Obediência e fidelidade é o que ele quer do ser humano. Mas isso o pessoal não quer, né? Eles querem um Deus que não exija nada, que fique quietinho no canto dele, até a pessoa lembrar dele para poder pedir felicidade e prosperidade. E aí ele tem que atender a pessoa, porque ele é só amor. Não é o que o pessoal diz? Deus é só amor, ele ama todo mundo, ele não quer ver ninguém infeliz. Na verdade, essa geração atual não tem progresso nenhum, não tem referência nenhuma das coisas espirituais. Eles nem acham que existe coisa espiritual ou problema espiritual, questão espiritual. Eles não sabem nem explicar de onde vem o excesso de maldade humana, de onde vem o pecado, de onde vem as coisas erradas. Eles não sabem. Eles não têm referência de nada espiritual. Para eles está tudo na cabeça da pessoa. Ao invés do ser humano progredir em alguma coisa, o ser humano regrediu miseravelmente e encolheu socialmente. Eles seguem os padrões seculares, as regras do mundo, que alguém inventou, mas ninguém sabe quem foi que inventou. Mas eles seguem a regra assim mesmo, porque é o que todo mundo segue. E obedecem. Acreditam piamente no que a ciência diz. Descobriram não sei o que lá no espaço sideral. O cara nunca foi no espaço sideral para ver se existe e bate o pé para defender essa questão de espaço sideral. As pessoas brigam para defender conceitos de coisas que eles nunca viram pessoalmente, nunca foram lá. Que é o mesmo caso do conceito sobre o Deus. Ninguém foi lá no céu, como se diz, onde Deus mora. A gente acredita em Deus porque tem uma experiência específica com base nele, de coisas, fatos, acontecimentos que ninguém consegue controlar. Porque esse mundo está cheio de acontecimentos que ninguém consegue controlar.
Mas o povo não enxerga isso. E quando alguém vem citar a Bíblia para explicar o que acontece no mundo, não me vem com negócio de Bíblia não. A Bíblia é um texto antiquado. É um texto antigo, com a mentalidade do passado. O Deus Criador não é antiquado. Ele é eterno. A mentalidade dele é eterna. É a mesma. A mentalidade dele de 6.000 anos atrás é a mesma mentalidade dele hoje. E a lei dele é estabelecida com base na mentalidade dele, que é eterna. A pessoa que se põe a servir ao Deus eterno e caminhar com ele, na prática essa pessoa está aceitando a mentalidade do Deus eterno como a base de tudo. Pelo menos deveria ser isso. E o próprio texto bíblico já diz que só entrará no reino dele quem faz a vontade dele. A vontade dele é conforme a mentalidade dele, que é eterna. A pessoa pode não gostar, pode até entrar numa de rejeitar, julgar ele, xingar, amaldiçoar, como muitos têm feito aí na rede social, na internet. Mas isso não vai adiantar nada. Quem amaldiçoa ou xinga ou julga o Deus Criador está fazendo isso por ignorância e soberba, pois eles acham que não precisam de um Deus para viver. Eles acreditam em teorias como a teoria do Big Bang, que o mundo surgiu numa explosão. Mal sabem eles que essa teoria foi desenvolvida na década de 40. Antes disso, ninguém pensava dessa forma. O ser humano atual não quer se submeter a alguém que ele não pode ver, não pode enxergar, e que não sabem nem mesmo qual é o nome dele. Uns dizem que é Javé, outros dizem que é Yavé, que é Yahushua, Yahusha, Yahua, cada um fala uma besteira. O Deus que criou todas as coisas é uma entidade espiritual eterna, sempre existente, que controla todos os acontecimentos. O mundo odeia ouvir isso. E esse Deus escolhe pessoas para quem ele vai se revelar. Ele não se revela para todo mundo. Visto que a maioria dos humanos despreza as coisas referentes a ele escolhe para quem que ele vai se revelar. Ele não tem direito de fazer isso? Se existe um Deus, ele não tem direito de fazer o que ele quer? Numa família rica, o rico que controla tudo porque é o dono do dinheiro, as pessoas se submetem, porque é ele que controla tudo. Por que as pessoas não querem se submeter à lei do Deus que criou todas as coisas? Mas se Deus realmente é assim como você está falando, eu não quero ele nem de graça. É o que alguns dizem. Esse Deus que você prega não é democrático, ele não é inclusivo, ele não ama as diferenças. Bom, se for para colocar nesses termos, Yahtzeva'ot, Deus Criador, é isso mesmo. Ele não é democrático. Ele não é uma fonte de amor cego que fica constantemente abençoando todo mundo, inclusive os que ignoram ele. E realmente, Yah, Deus Eterno, não é da democracia. Ele é da monarquia. Yeshua é rei, chamado de Rei dos Reis. E a última palavra sempre é dele. Tem um texto na Bíblia, em Eclesiastes, que diz assim: quem guarda o mandamento do rei não experimenta nenhum mal. Yeshua é rei. O Deus Criador é adepto da monarquia. Mas o mundo continua dizendo: se esse é o Deus que existe, eu não quero. Você que pensa assim e mantém esse tipo de pensamento, eu te digo, é ele que não te quer. Como podemos ver no próprio texto bíblico, o Deus vivo não ama todo mundo. Ele não ama todo mundo. Ele ama quem ama ele. E quem é a pessoa que ama ele? É a pessoa que ama o filho dele, Yeshua HaMashiach. E como Yeshua bem disse, quem ama ele, guarda as palavras dele. Está escrito lá: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, meu Pai o amará. Você pode até viver sua vida material sem pensar em Deus, tentar ser feliz sem pensar em Deus, ignorar ele. Depois que a tua existência material acabar, você não vai poder reclamar do que vem depois. Você vai ter a morte inteira pela frente. E como diz o último versículo do texto de Isaías, naquele dia os salvos viverão no reino eterno de paz e luz, e de vez em quando sairão para ver os cadáveres daqueles que se rebelaram contra o Deus eterno. É só nesse dia aí que a ficha vai cair. E os rebeldes descobrirão que o Deus opressor, machista, homofóbico, preconceituoso era uma cilada criada por aqueles que lutam para anular a divindade verdadeira. E aí, a única coisa que resta dizer depois disso tudo é:
E assim termina a história. Fim.